E o PAICV afirmou hoje que o governo continua a sonegar informações importantes de relatórios sobre um conjunto de situações com indícios de corrupção trazidos a público. O secretário-geral do partido, Julião Varela, diz que tem sido difícil obter qualquer dado do governo e que as solicitações do PAICV não têm merecido quaisquer reações das entidades governamentais. Entre um conjunto de processos e relatórios que o PAICV pede esclarecimentos estão a auditoria do BCA sobre os leilões do INPS, o acordo entre o BCV e o INPS, o Fundo do Turismo e do Ambiente, os contratos da Witlease entre os TACV, Air Senegal e Global Aviation. O secretário-geral do PAICV, Julião Varela, volta esta quinta-feira a alertar que o governo evita prestar contas, aumentando ainda mais as suspeitas de irregularidades e ilegalidades sobre esses relatórios públicos. Temos, por exemplo, o último relatório sobre os leilões do INPS. O BCV produziu um relatório, né? E este relatório, portanto, não foi publicado. E o governo, portanto, para não publicar esse relatório, diz que é um parecer que solicitou ao BCV. Portanto, não disponibiliza para a sociedade num documento publicado. Recomenda claramente que o governo tome medidas em relação, portanto, aos atos de gestão que podem pôr em causa, portanto, a transparência e a credibilidade de todo o processo. E o governo não fez absolutamente nada. Mas também o próprio Tribunal de Contas e a Inspeção Geral de Finanças, nos relatórios que publicaram, dão conta de enormes dificuldades que têm tido, portanto, em conseguir informações. O PAICV quer que o governo justifique igualmente as despesas efetuadas em projetos durante a pandemia de Covid-19, já que, segundo diz, o relatório de execução orçamental é inconclusivo. Das despesas constantes na lista de projetos apresentada pela Direção Nacional de Contabilidade Pública, encontra-se subvalorizado, não correspondendo ao valor real das despesas executadas. O Tribunal de Contas reportou ainda atrasos na disponibilização de informações, desorganização funcional e inconsistência de informações, tendo concluído que o relatório de execução orçamental é inconclusivo e incongruente, uma vez que os dados relativos à execução orçamental não coincidem com os dados numéricos referentes à execução apresentada pela Direção-Geral do Tesouro. Tanto no relatório da auditoria ao Fundo do Turismo como no do Ambiente, que se encontram no Ministério Público desde outubro de 2022, se afirma que o Ministério das Finanças dificultou a descoberta de toda a verdade sobre a gestão dos recursos da Covid-19, estando por justificar mais de 8 milhões de contos, segundo o PAICV. Por exemplo, no relatório das contas da Covid-19, diz claramente o relatório que foi produzido, está na página do Ministério das Finanças, que faltam 8 mil contos para serem justificados. Portanto, até agora não há nenhuma resposta, o governo diz não, o caso já foi endereçado, portanto, ao Ministério Público e até agora, portanto, não se sabe nada. Os relatórios também do Fundo do Turismo e do Fundo do Ambiente, que deram conta de muitas irregularidades e ilegalidades, inclusivamente despesas que foram feitas em que não há justificativos, até agora também ainda não se conhece, portanto, qual é o veredito. Apesar das denúncias, a situação está a piorar, considera o maior partido da oposição, que afirma que o governo manda como entende, passando por cima do regimento da própria Assembleia Nacional e da lei. Julião Varela entende ainda que a sonegação de informações extravasa o campo político e tem posto em causa a própria liberdade de imprensa e o direito de acesso a dados públicos. O que falta ao Poder Legislativo para fazer valer a lei? Varela responde que a proposta do PAICV de alteração legislativa de indigitação de juízes por via de concurso público foi apresentada ao Parlamento, mas foi chumbada por falta de maioria absoluta.